Quantas vezes você foi levada a acreditar que a espiritualidade estava ligada a uma religião? Eu, várias vezes, diversas vezes, eu me lembro de ser obrigada a ir a frequentar a igreja todo fim de semana. E para ser muito honesta, a minha parte mais esperada desse momento era poder brincar com alguma amiguinha, com alguma coleguinha que tinha por ali. Pela minha família ser de uma religião, eu ligava muito Deus à religião. E eu acho que isso é completamente normal. Eu acho que muitas famílias agem dessa forma, ligando Deus a uma religião e a espiritualidade a religiões de modo geral. E depois disso, eu passei um bom tempo da minha vida tentando me encaixar em alguma religião, porque senão eu achava que não fazia sentido ter uma espiritualidade. E eu passei bastante tempo assim da minha vida sem acreditar que Deus existia, sem acreditar que o espírito existia, né? Acreditando muito mais no mundo material, acreditando muito mais na ciência, né? E isso foi me afastando muito dessa espiritualidade. Só que é pura crença, né? Pura crença a gente achar que a gente só pode ser um ser espiritual dentro de uma religião. Isso, na verdade, é querer caber em caixinhas, e a gente sabe o quanto querer caber em caixinhas muitas vezes só aprisiona a gente, né? Faz com que a gente não enxergue para além daquilo, faz com que a gente não amplie nossos horizontes. E olha só que interessante, eu anotei aqui que eu fui procurar lá no Google, nosso querido Google, o que é que significa a palavra espiritualidade, né? E o Google diz que a espiritualidade vem do grego pneuma, que quer dizer espírito. A espiritualidade, ela se refere à busca humana por propósito, significado e conexão com algo maior que si mesmo, que pode ser o universo, a natureza, a energia ou o divino. E que bonito, né? Porque assim, para mim, a espiritualidade, ela é tudo isso aqui mesmo. Eu acho que a espiritualidade, ela não se resume mais a religiões. Eu acho que a espiritualidade, ela não se resume a dogmas. A espiritualidade é tudo aquilo que faz sentido para você, o que tem propósito para você, o que ressoa com o seu ser. Quando você escuta algo e aquilo, sabe, te brilha os olhos, isso é espiritual, isso é o caminho para sua alma. E assim, você pode ter uma religião, tá? Porque é justamente isso. A espiritualidade não tá em uma religião, mas uma religião pode ter um sentido muito espiritual para você. Acho que o que faz sentido nisso tudo é o sentir. O sentir é o ato mais poderoso que existe para te mostrar se você está no caminho certo ou não, se aquilo ressoa com o seu ser ou não. Gente, eu passei tanto tempo da minha vida achando que eu só poderia ser um ser espiritual se eu frequentasse uma religião. Eu achava que eu era, já cheguei a achar que eu era ateia. É assim que fala essa palavra, não sei, mas chegou um momento de eu realmente achar que eu era ateia, que eu não acreditava em nada, simplesmente por não acreditar em uma religião em si. Mas eu não via muito propósito naquilo, sabe? Em seguir aquilo. Eu me via muito enrijecida mesmo dentro de algo que não era compatível comigo. E o que mudou, e só veio a mudar agora na vida adulta, foi encontrar o elemento místico, né? O elemento místico fez toda a diferença na minha vida, porque o misticismo, ele é tão amplo, né? E tudo faz sentido, desde que faça sentido para você. É quase como um efeito placebo mesmo. Se faz sentido para você, então é isso. Até porque, né, agora a gente entra também em uma outra parte, em um ensinamento que diz que tudo aqui é neutro. Nada, não existe sentido em nada. Somos nós quem criamos esse sentido, né? Isso nos dá uma liberdade infinita, né? Isso é um pouco do livre-arbítrio também, de você escolher o que é que faz sentido para você, o que é que de sentido tem
nas coisas para você. Tudo, toda situação, todo o universo, toda a criação é um grande quadro branco, sem nada escrito. E é você quem vai usar esse espaço para escrever aquilo que você quer. Eu trouxe aqui uma listinha de momentos espirituais que a gente encontra no dia a dia, fora de religião e quando você nem está pensando sobre a sua espiritualidade, porque a espiritualidade ela é tão sutil que ela chega no dia a dia mesmo, e às vezes você só não está dando atenção, porque o divino está sempre se conectando com a gente. Então, ponto um, acho que é algo assim que acontece, já aconteceu muito, muito, muito por aqui, e eu imagino que acontece com todo mundo, que é quando você está pensando em alguém e do nada essa pessoa te manda mensagem e você encontra com ela aleatoriamente. Muito interessante que isso aconteceu comigo no meu relacionamento. Antes de eu me relacionar de fato com o meu marido, a gente não queria nada um com o outro, mas curiosamente a gente começou a se ver na rua e a gente nunca tinha se visto antes. Então, assim, bizarro. E eu tenho certeza que isso foi uma pegadinha do plano espiritual. Isso já aconteceu com vocês? Me contem. Quando você pede por uma resposta e é ouvida, quando você pede por algo, preciso, eu quero essa resposta, eu preciso dessa resposta, e de repente, plim, insight. Insights são divinos. Insights surgem do nosso eu superior, né? Então, gente, confie nos seus insights. Quando começa a tocar uma música com a letra que você precisava ouvir. Coincidências? Nada é coincidência, né? Então, quando você tá num dia assim, bad vibes, e aí começa a tocar uma música que te dá mais esperança, isso é o próprio divino conversando com você. Preste atenção nos sinais que o universo te traz. Quando você encontra um conteúdo que conversa com você, quando você tá ali, né, rolando, rolando, rolando a tela e do nada é algo que você ou estava pensando ou falou, ou sabe? Aquele conteúdo te encontrou. Quando o conteúdo te encontra, quando ele ressoa com você, é algo que também vem do divino. Não ignore as mensagens. Outra coisa aqui, quando alguém te fala algo que toca no fundo da sua alma, quando alguém te fala algo que você nem estava pensando, mas aquilo conversa com você de uma forma tão profunda que você nem sabe explicar, pega essa mensagem. Essa mensagem é para você. E eu queria saber quais sinais desses aqui ou outros sinais você acaba deixando, né? Acaba passando batido aí para sua vida, você acaba não pegando eles para você mesma, acha que é por um acaso, acha que não tem nada a ver, acha que é uma viagem da sua cabeça, quando na verdade não é. Tudo isso são detalhes que fazem toda a diferença se você escuta para que você passe a viver em alinhamento. E quando você vive em alinhamento com o seu ser, com o seu espírito, com o seu eu superior, papo para outro vídeo, tudo na vida começa a fluir de uma forma diferente. Então, escute os sinais.